Olha, gente, o racismo é um dos principais problemas sociais enfrentados nos últimos séculos, causando uma série de consequências graves como exclusão, desigualdade e violência. Esse assunto está sempre em debate porque, infelizmente, ainda hoje nos deparamos com o racismo de diversas maneiras. O Alex Rodrigues preparou uma reportagem sobre esse assunto e a gente vai conferir agora. Vou pedir Santa Clara para clarear. Vou pedir Santa Clara para me ajudar. Racismo é crime e a luta contra ele precisa ser diária. São inúmeras denúncias em todas as partes do mundo. No Brasil, os negros representam mais da metade da população e ainda assim estamos entre os países com a maior quantidade de casos de injúria racial. Pessoas convivem diariamente com preconceito. Algumas são agredidas verbalmente, outras fisicamente e temos até casos de morte por conta da cor da pele. Esse é um problema social que atravessa muitas gerações. Se a gente fizer um resgate, esse grupo ele foi marginalizado pela sociedade, né? Desde o processo que a gente chamaria de libertação desses escravizados, né? Até a data presente. Então, se você pega um grupo social que ele tem todos os seus direitos alijados, né? Historicamente, e aí ele é lançado aí no mercado que não o absorve, né? A gente vê reflexos disso até os dias atuais, né? Que os melhores postos que são ocupados de trabalho nem sempre é pela população negra. Eu acho que a educação, né, eu aposto muito nela, eu estou em sala de aula há 30 anos, né? E para mim é o único caminho, né? Vem pela própria instrução e demonstrar que a multiculturalidade ela precisa coadunar com os nossos atos diuturnamente, né? A diferença de cor de pele não diz nada sobre nós. A discriminação racial vai muito além das classes sociais a qual cada vítima pertence. De acordo com dados da Central Única das Favelas, 70% dos moradores das periferias são negros. Ali eles constituem suas famílias e buscam um convívio em igualdade com os demais moradores. E ainda assim, onde são maioria, os crimes acontecem. Uma vez eu, quando era mais nova, né, eu sempre jogava mais com meninos. Aí falaram assim, marca essa macaca, marca essa pretinha aí, tipo, uma coisa que machuca, sabe? Você tá ali jogando, fazendo o que você gosta, escutar uma coisa dessa, machuca. E até, tipo assim, quando você vai nos mercados, assim, toda vez que entra, o segurança fica indo atrás de você, sabe? É uma coisa bem chata. Acho que precisava as pessoas respeitar mais um ao outro, independente da forma que a pessoa é. São vários os projetos sociais desenvolvidos nas periferias de todo o país. A Taça das Favelas, em várias modalidades esportivas, e o Prêmio Pretos Empreendedores são iniciativas da Central Única das Favelas, que mostram o valor que os negros merecem ter e ressaltam a importância da luta diária contra o racismo. Não é somente você potencializar, você tem que ensinar também. Muitas vezes esse ensinamento ele tem que ser duro, porque é o que nós chamamos, né, de constrangimento pedagógico. A pessoa muitas vezes precisa se constranger para ela entender que ela está sendo racista. Então, o racismo ele precisa ser combativo. Eu falo combativo porque ele tem que ser diário. Você tem que ensinar, e se não der, você tem que constranger para que aquela pessoa entenda que ela está sendo sim racista e ela tem que parar com essa prática. Existem vários tipos de racismo: estrutural, individual, institucional, cultural, diferencialista, escolar. Nos primeiros anos de vida, somos moldados por aquilo que vemos de maneira mais próxima. É nesse momento que todos deveriam aprender a tratar as pessoas com igualdade, mas nem sempre é assim. São muitas as histórias envolvendo casos de racismo em todo o país. Inclusive, crianças sofrem com esse tipo de preconceito. Hoje vamos contar um pouco mais do ocorrido com o Aurélio.
garoto que hoje tem 9 anos, está aqui com a gente, junto com a mãe dele, a Silvia. O Aurélio, aos 5 anos, estava me contando, ele sofreu um ato de preconceito na escola. Você estava brincando com os amigos e o que a colega te disse, Aurélio? Ela falou que não ia brincar comigo porque eu sou preto e sou fedido. E aí você ficou na sua ali, ficou quietinho. Como é que você reagiu? Eu fiquei quieta, eu parei de brincar. Eu não falei nada para a professora. Aí quando minha mãe foi me buscar na escola, ela percebeu que eu estava meio quieto. Aí ela foi me dar banho. Eu falei, mãe, pega o bombril, por causa que a minha amiguinha falou que só vai brincar comigo se eu passar na pele que eu fico branco. E para você como mãe, Silvia, ver seu filho falando isso, como é que foi? Primeiro foi um baque, né? Porque a gente já trabalhava o empoderamento do preto em casa, então eu não pensei que isso pudesse afetá-lo. E ver ele chorando e realmente pedindo para ficar branco me deixou meio que desestabilizado. Mas aí logo eu e o meu marido sentamos com eles e começamos a falar, contar a história, né, da ancestralidade do preto, o tanto que o preto trouxe de coisas boas para o Brasil, porque as pessoas têm o costume de falar, vocês são descendentes de escravos. E eu deixo claro lá em casa que nós somos descendentes de povos que foram escravizados e que trouxeram muita riqueza, tanto na culinária, religião, arquitetura, e que não é falado. E para eles verem que tem um outro porquê de tudo isso, né? E graças a Deus a gente vem conseguindo fazer com que eles se sintam iguais. Não é a nossa ideia sermos iguais. A gente quer que eles vejam que ser diferente é importante e tem que ter uma aceitação. E o valor do preto em toda a história, não só do Brasil, como do mundo. Como você percebeu, a situação passada pelo Aurélio e também pela família foi muito complicada. E muitas pessoas se tornaram muito importantes nesse momento para o garoto. Eu estou aqui com a professora Renata, que desenvolveu inclusive um livro para explicar para os outros alunos, para os pais, o quanto é importante tratarmos todos com igualdade, né, Renata? Isso mesmo. Ao ouvir a história do Aurélio, a história da Silvia, eu vi que essa história não podia ficar escondida. Essa história, ela deveria rodar o mundo, como é o que está acontecendo. Então, o livro foi uma forma de fazer uma denúncia, de fazer um alerta aos pais e de fortalecimento às crianças pretas. Assim como ensinar as crianças brancas, as crianças de todas as cores, que nós devemos respeitar a todos. Vítimas como Aurélio têm o direito e dever de buscar a justiça. Atos de racismo ou injúria racial são crimes graves e podem resultar em até 3 anos de prisão. O crime de racismo é interpretado pela nossa lei como tal a injúria racial, que deve ser imediatamente comunicado às autoridades policiais para que elas tomem providências em relação a esse tipo de comportamento, que é um comportamento brutal para a raça negra. Não só a raça negra, o racismo ou a injúria racial, seja ele a pessoa negra, preta, parda, amarela, é lamentável para os dias de hoje.